Bom dia, meu nome é Manuela, sou estudante de Psicologia do quarto semestre da faculdade UniFTC. A gente vai fazer um trabalho da matéria Estágio Básico em Neuropsicologia com a professora Amanda Avelar, e hoje a gente veio procurar um neuropsicólogo para estar respondendo alguns questionamentos. Obrigada pela atenção, tá? Vamos lá, fiquem à vontade. Então, qual é o papel de um neuropsicólogo? Então, a depender da faixa etária do que foi requisitado, o papel do neuropsicólogo é fazer a avaliação das funções neurológicas do paciente associado aos processos psicológicos, tá? Então, é esse interlink entre o funcionamento cerebral e psicoemocional, de como isso está reverberando, como isso está acontecendo no comportamento do sujeito. Tá? E como o sujeito está funcionando, por que estão acontecendo aquelas repercussões na vida dele, seja no trabalho, seja na escola, seja na vida pessoal. Então, a avaliação neuropsicológica tem uma intencionalidade de fazer uma avaliação e diagnóstico para ver por que aquelas sintomatologias estão sendo apresentadas. Então, qual é a grande diferença entre um neuropsicólogo e um psicólogo? Pronto, exatamente isso. Que o psicólogo, não que o psicólogo não entenda um pouco sobre as funções neurológicas ou psicológicas com o funcionamento cerebral. Inclusive porque a gente estuda sobre funcionamento cerebral, as áreas do cérebro, como funcionam, né? E estudar sobre isso é exatamente entender essa interlocução que, por exemplo, Luria descobre e mostra que nós não somos localizacionistas, que nós temos interfunções. Nosso cérebro é uma conexão global, onde as questões emocionais também vão impactar no desenvolvimento, inclusive, de transtornos, e de que certos transtornos têm impactos emocionais e funcionais. Que prejuízos são esses, né? Que déficits são esses que implicam na sua produtividade humana, seja acadêmica, seja, né, profissional, e a diferença é exatamente essa. O neuropsicólogo, ele estuda todas as funções, áreas cerebrais, e como isso acontece neurologicamente, né, que é uma parte neuro, né, do funcionamento cerebral, e quanto isso está interlocutado e junto com a produtividade e a repercussão disso na vida do paciente. E hoje em dia, o que precisa ser feito para se tornar um neuropsicólogo? Tá. Se eu pudesse mesmo dizer uma coisa muito importante. Primeiro, eu sugiro que qualquer curso que se venha a tomar de capacitação, que é uma pós-graduação em neuropsicologia, se veja antes se está autorizado pelo MEC. Tá? Se essa escola, se esse curso tem uma autorização pelo MEC, é reconhecido pelo MEC. Isso é imprescindível. Depois que vocês analisem quais são as matérias que tem ali para se dar. Neuropsicologia precisa de muito estudo, precisa de muita dedicação para você se tornar um neuropsicólogo, né? Eu fiz minha pós-graduação, acho que demorou 2 anos e meio, né? Porque a gente tinha uma aula apenas durante um final de semana, uma aula que eu digo assim, era um final de semana de cada mês, né? Foram 500 horas, se não me engano. Mas é o divisor de águas na formação de psicólogo. Compreensão sobre saúde mental é completamente diferenciado. Completamente diferenciado. Então, se é reconhecido pelo MEC, quais são as disciplinas, se realmente eu quero isso para mim, né? Que repercussões isso tem na minha vida, porque eu preciso saber se eu quero ser neuropsicólogo, se eu vou atuar como neuropsicólogo, como é que eu vou usar a neuropsicologia no meu trabalho,
né? Isso é muito importante. Porque de qualquer forma, quando você se torna um neuro, você vai trabalhar especificamente com essa área? Ou você pode automaticamente pegar uma outra abordagem, ou até, vamos supor, para a área da ACT e você é um neuro? Ou eu vou para outra área e você é um neuro? Eu queria saber Então, isso. vamos lá. Em neuropsicologia, a abordagem não faz diferença. Por que eu digo isso? Quando eu fiz neuropsicologia, eu nem sonhava em fazer pós-graduação ou especialização em TCC, ACT, DBT, nada disso que hoje eu fiz e faço. Sim. Quando eu fiz neuropsicologia, eu nem sonhava, eu sinceramente não dei Lúria na minha formação. Foi por abordagem luriana. Que poucas pessoas e poucas faculdades ensinam sobre Lúria, né? Que foi um divisor de águas na neurociência, inclusive, né? Aí a professora... Então, a bateria de testagem básica que eu aprendi, que foi de modelo luriano, quase não se utiliza, né? Mas se utiliza, ela é inclusive reconhecida pelo Conselho Federal, pelo CEPSI, né? Que é o órgão registrador e validador dos testes psicológicos. Isso é muito sério e importante, tá? Os psicólogos precisam acessar nosso Conselho Federal. Lá tem tudo, gente. Tem modelos de relatórios, tem modelos de documentação e tem todos os testes validados e não validados, tá? Então, a abordagem independe da prática do profissional. Existem cursos que vão por modelo luriano, por modelo da teoria cognitivo comportamental, como é o caso da UFBA, se não me engano, né? A especialização em neuropsicologia pela UFBA, eu acho, não sei se é verdade, tem de cunho TCC, tá? Cognitivo comportamental. Ajuda, porque a TCC já é envolvida nas áreas cognitivas baseadas em evidências. Hoje que eu fiz especialização em pós-graduação em TCC, eu vejo o quanto ajuda, uma coisa corrobora muito mais com a outra. Porque a atuação do neuro, a gente não é só diagnosticar, né? A avaliação do neuro é uma avaliação que vai gerar um relatório extenso, complexo e denso, tá? Baseado em testagens que a gente vai ter que selecionar de acordo com cada caso, eu posso explicitar isso depois, e que também gera um processo de reabilitação. Tá? Então, essa formação, como você perguntou, ela precisa ser muito bem entendida, né? Como é que eu vou usar e atuar. E não necessariamente eu atuo como psicóloga e algumas vezes eu hoje faço avaliação neuro, né? Sim. Quanto custa em média uma consulta com o neuropsicólogo e uma avaliação psicológica? Se diferencia da consulta, da avaliação? Como é que hoje isso é cobrado? Então, na prática, cada um vai estabelecer a sua forma de trabalho, na psicologia e na neuropsicologia também, mas assim, o trabalho do neuropsicólogo, ele envolve a avaliação, a consulta. Sim. E assim, se você me perguntar qual as fases e a coisa mais importante que eu vi, né, que tem uma questão dessa, a avaliação ou a consulta, ela é primordial, ela é premissa para a avaliação neuropsicológica. Tá? Eu coloquei aqui uma avaliação psicológica. Então assim, se eu pudesse te dizer, o mercado hoje precisa levar em conta o tempo que esse profissional tem de prática, tá? A formação dele, como eu estou te falando. Então, pós-graduação em teoria cognitivo comportamental, todas as outras cursos, por exemplo, que eu fiz de psicopatologia, psicofarmacologia, psicodiagnóstico, tudo isso vai agregando ao valor de um profissional, tá? Então, hoje, eu acredito que deve estar em torno de 300, 350, 400 reais uma consulta, uma sessão, vamos dizer assim, né? A gente não deve levar menos de 10 sessões para você fechar uma bateria de testagem, tá? E
a falsa impressão que infelizmente o leigo tem, que a avaliação neuropsicológica se perfaz só com bateria de testagem. Não, tá? A gente, quando estuda psicometria, a gente vê que para você aplicar uma testagem, precisa do rapport. O rapport é toda aquela explicação ao paciente sobre o que é o teste que vai ser aplicado. Isso é sério e muito importante. Então tá... Desculpa interromper. Então tá... Os dois estão correlacionados. Completamente. Vamos supor que a sessão é 300, 400, mais no mínimo 10 sessões, que já está englobando a avaliação neuropsicológica. O acompanhamento, a intervenção. Depende do que o paciente queira. Sim. Por exemplo, ele pode ter uma sessão com um neuropsicólogo para ele ver se ele precisa da avaliação. Entende? Entendo. Pode. Isso vai ficar em cargo também do cliente. Como existem pacientes que só querem uma consulta com um psicólogo para ver se ele precisa do atendimento psicológico. Isso Sim. existe. Tá? Mas geralmente quando alguém vem procurar um neuropsicólogo, ele já foi indicado por alguém. Ele já foi indicado por um geriatra, no caso dos idosos. Ele já foi indicado pela escola, por um neuropediatra, ou por um pediatra, ou por um neurologista, ou por outro psicólogo, tá? Então ele já teve um encaminhamento para buscar um neuropsicólogo. Entende? Então, assim, o processo da neuropsicologia, um dos grandes passos mais importantes é a entrevista clínica. A entrevista clínica é o primeiro passo, que é o início da avaliação, para que você determine qual caminho você vai traçar para fazer a avaliação daquele paciente. Que baterias de testagem, que testes você vai utilizar para aquele paciente. Porque é muito delicado. Qual o principal momento da avaliação neuropsicológica? Para começar a intervir, ou a intervenção é do início até o fim? Mas Do início até o fim. Agora. Do início até o fim. Do início até o fim. Eu digo que quando o paciente, eu digo que até para o psicólogo, né? No nosso exercício do trabalho de avaliação, interpretação, anamnese, tudo isso, é desde que você manter o primeiro contato com o paciente. Sim. É desde ali que você já começa a observar e colher dados. Sim. Né? A gente colhe dados no timbre da voz, a gente colhe dados na vestimenta, a gente colhe dados na performance, no andar, né? Por exemplo, eu já fiz a avaliação de idoso, você já vê a praxia dele, que é um outro processo, um dos processos que a gente avalia. Então, você já começa a ter uma impressão de vários critérios já nos primeiros contatos com o paciente. De como das primeiras entrevistas, né? E cada idade, faixa etária de desenvolvimento, a gente precisa levar em conta vários critérios para iniciar a avaliação psicológica. Sim, a anamnese, a coleta de dados, ela é super importante. E quando você se depara com pacientes que têm demência, declínio cognitivo, qual a maior dificuldade que você tem? Família. Porque esses pacientes, eles são bem delicados, né? E os processos neurodegenerativos, eles às vezes vão variar muito de como esse ambiente pode dar essa sustentabilidade, que a gente chama de rede de apoio, positivo ou negativo, né? Os neurodegenerativos, eles são e assim, às vezes muito jovens, né? A Ela, por exemplo, né? Ela é bem delicada. Eu já tive paciente que tinha 40 e poucos anos com ela, e aí você precisa ver quais são as funções, o que é que está sendo rapidamente. Você tem que manter contato com o neuro, é muito importante a gente ter contato com os outros profissionais multidisciplinares que atendem esse paciente às vezes, né? Eu digo isso tanto da neuropsicologia quanto do próprio psicólogo. Eu mesmo entro em contato com vários dos profissionais que trabalham com meus pacientes. Mas assim, existe o momento, tanto na psicologia quanto na neuropsicologia, que você precisa chamar a família, precisa chamar a rede de apoio para dar o feedback, para dar o retorno daquilo que foi observado, das necessidades, das funcionalidades, eu faço a leitura pós-relatório com o grupo que está ali envolvido, se é mãe, se é pai, se é quem o que é, tá?
para poder dar esse feedback. Isso é muito importante, que é o retorno do relatório, primeiro ao paciente. Se o paciente não tiver estrutura cognitiva para entender aquilo, tem que ser alguém da rede social que possa entender para poder saber o que fazer com aquilo, né? E você acha que existe uma habilidade específica para você se tornar um neuropsicólogo? Uma expertise, na verdade, né? Uma habilidade de... uma identificação. Eu diria o mesmo do psicólogo. Um dos principais é saber tratar as pessoas, saber acolher, né? Ter empatia. Isso é em qualquer área de saúde. E gostar de estudar. Tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler, tem que gostar de pesquisar, tem que gostar de estar atento ao que está de novo, se recapacitar, né? A gente não, psicologia é uma ciência que não para de se atualizar. Sim. Tá? Então, e assim, eu tenho visto uma questão mercadológica nas redes sociais, de se vendendo muitas coisas, onde as pessoas estão perdendo qual é o papel do que você está fazendo dentro do set terapêutico. Com certeza. Né? E isso é muito sério. Então, saber atender bem seu paciente, saber recepcioná-lo bem seu paciente, para que ele crie uma confiabilidade no seu trabalho, do respeito, que é íntimo, né? Que é uma coisa muito íntima, mas é muito responsável daquilo que você está fazendo. E hoje, qual é a melhor parte de ser um neuropsicólogo? Eu acho que a gente adquire um conhecimento diferenciado sobre a psicologia, né? Sobre o funcionamento do paciente, sobre como aquilo está acontecendo. É muito lindo quando a gente está trabalhando a reabilitação, porque a reabilitação é uma fase do trabalho do neuropsicólogo que é preciso existir. Então não é só a avaliação e dar o diagnóstico ou dar o relatório para o neuro. Vai fazer o que com aquilo? Botar no mural, vai botar no sabe? Então, assim, é saber o que fazer com aquilo. E quando a gente vê o desenvolvimento do paciente, quando você vê o crescimento, quando você vê acontecer dentro da possibilidade de cada quadro, claro. Porque quando você me faz, por exemplo, fala também de um processo neurodegenerativo, a gente tem que ter a noção e responsabilidade com a expectativa do que é esperado para aquilo, para cada tipo de questão, para cada nível que o paciente se encontra, né? Mas é muito prazeroso você ver um paciente evoluindo, crescendo, tendo habilidades, desenvolvendo, não tem preço. Que bom. Maravilhoso. Eu vejo seus olhos brilharem. Obrigada. Por nada. Muito obrigada. Tô aqui. Pela Façam neuro. Pela atenção, Maravilhoso. por todas as suas respostas. Eu acho que foi bem esclarecedoras, né, pra gente que tá no meio do curso de psicologia. Deus abençoe a sua carreira e dê tudo certo aí para os pacientes, né? Sim, Obrigada. vocês vão ver que é maravilhoso.